Olá, bem-vindo a você que clicou nesse vídeo, bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica. Na nossa conversa anterior com o professor Eduardo Chagas, ele comentava da ciência como mercadoria, a ciência que perdeu a sua autonomia, a ciência que é financiada, direcionada pelo capital. Nessa conversa de hoje, nesse vídeo de hoje, o professor Eduardo vai falar um pouco da ciência na contemporaneidade, ou seja, como a ciência é abordada por filósofos da ciência, pensadores da filosofia da ciência na contemporaneidade. Professor, fala para nós aí quais são os pensadores aí da contemporaneidade, do âmbito da filosofia, né, que deram e como eles pensaram a questão da ciência, como eles problematizaram a ciência na contemporaneidade. Depois, Augusto Cury tem um defensor da ciência, que é o Popper. Mas olha, não, rapaz, essa ciência, né, onde a verdade é constatada empiricamente, onde a verdade da ciência é constatada por experimento, pela verificação, pela experimentação, isso, na verdade, no século XX, não tem mais validade. A ciência está interessada não na verificação, não na constatação de suas verdades, a ciência está interessada na falsificabilidade. É a possibilidade das ideias da ciência ser falsas que desenvolvem a própria ciência, vejamos, né? E não elas serem, né, tomadas como verdadeiras. Isso ingessa a ciência. Isso o Popper, né, na lógica da investigação científica, na sua obra clássica. Tá certo? Né? Ora, um autor também interessante, né, no campo da ciência, que é o Thomas Kuhn, mas olha, o que guia a ciência não é a experiência. O que guia a ciência não é a objetividade. Né? Ele tem uma obra que fala sobre as estruturas da Revolução Científica, né? As estruturas da Revolução Científica, é uma clássica, né? Thomas Kuhn. Mas olha, o que guia a ciência não é a objetividade. Né? Não, não são as experiências. O que guia a ciência, na verdade, a ciência majoritária, o que guia a ciência vejamos, né? Esqueço aqui, são os paradigmas. Antes do cientista fazer, né, um experimento, antes de ele observar um fato, já tem paradigmas, princípios subjetivos que é na ciência. Olha aí, né? Princípios subjetivos. Isso Thomas Kuhn dizendo aqui no século XX. O que é a ciência não é a objetividade, não é a experimentação, são paradigmas, são princípios subjetivos. A ciência, na verdade, majoritária, ela tem seus paradigmas. É como se, melhor dizer assim, é como se fosse um quebra-cabeça. Mas dentro do quebra-cabeça eu já sei o que vai dar. Um quebra-cabeça que eu vou montar, por exemplo, né? Uma árvore, uma casa, eu já sei o que vai dar. Se eu tenho os paradigmas e eu já mapeio o objeto, eu já delimito a experiência e já sei o que vai resultar. Assim também o marxismo tem um paradigma. Assim a psicologia tem um paradigma. Assim a psicanálise tem um paradigma. Nós sabemos mais ou menos esses paradigmas, né? Como é que as deduções que a gente vai ter. Assim também a ciência. A ciência ela é conduzida pelo subjetivo, né? Pela subjetividade do cientista. Certo? Vejamos, né? O Feyerabend, né? Certo? O Paul Feyerabend vai defender que a ciência, vejamos a ciência, né? O que desenvolve a ciência não é a experiência, não é o método da indução. O que desenvolve a ciência, né, é o vale tudo. A poesia, a literatura, a música. Ou seja, essa ciência com o método da indução, experimentação, se ingessa a ciência, as grandes descobertas, vai dizer, né? O Feyerabend, as grandes descobertas vieram o quê? Quando um cientista seguiu princípios que ingessam. A realidade é contingente, ela não pode ser guiada por um princípio necessário que ingessa a contingência. A contingência ela é múltipla, não pode ser expressa por um princípio uno, né? Certo? Ela é mutável. Então, as grandes descobertas elas foram feitas quando os princípios da ciência não foram respeitados. E esses princípios são quebrados constantemente, eles são negados constantemente pela própria contingência. O Feyerabend vai defender a anarquia na ciência. Não vai defender a experimentação, não vai defender, né, a verificação. O Thomas Kuhn vai dizer, olha, a ciência não tem interessado. Olha, vejamos, a ciência que recebe recursos, né, que
ciência que paga, por exemplo, né, os cientistas que pagam os seus colaboradores, que têm dissertações, né, em andamento na graduação, no mestrado, doutorado, no pós-doutorado, tem muita grana envolvida, né, laboratórios, pesquisas já realizadas, ela não vai abrir mão. Olha, vejamos, a ciência ela é anti-revolucionária. Ela não está interessada em revolução, porque a gente tem que mudar tudo. Conseguir um consenso na ciência é difícil. Né? E a ciência majoritária vai segurar. Né? O que rompe essa ciência majoritária são formas de ciências a mais da ciência majoritária. Né? Certo? Que tem outros pressupostos, certo? Que tem outras sacações. E a ciência está interessada, vejamos hoje, né? São em ideias que não são comprovadas. Se você pegar o debate, por exemplo, sobre o cosmos, sobre o universo, né? Há diversas teorias paralelas disputando. E teorias que não são comprovadas, mas que são válidas. Né? São, no campo, vejamos, né, que a ciência combateu na modernidade, que era visto como dogmas não científicas, né? Porque não foram comprovadas. Pelo contrário, a ciência hoje está aberta a isso, ao debate subjetivo. Né? De uma série, tem que estar defendendo que o cosmos, né, o universo, por exemplo, não veio de uma explosão atômica, porque você tem um ponto e a pressão fez com que explodisse e o universo foi se expandindo. Pelas descobertas atuais, né, nós já chegamos a um ponto tão distante e vimos que tem galáxias novas e não velhas. Significa que o universo não se expandiu. Ou se expandiu, houve diversas explosões atômicas. Né? Tá certo? Há teorias que a Terra, por exemplo, a Terra está dentro de um buraco negro. Né? Outro vai dizer que o universo que nós conhecemos está dentro de um universo, dentro de um outro universo. Quer dizer, há diversas teorias disputando. Isso num campo subjetivo. Né? Mas a ciência está aberta, a ciência está interessada, isso é ciência. Né? Então não existe a ciência objetiva, o marxismo é ciência. Né? O socialismo científico é uma coisa. O que é socialismo científico? Como se fosse verdadeiro. Claro que eu sou, né? Eu sou um feuerbachiano, sou um hegeliano, sou um marxiano, vamos dizer assim, né? Um marxista. Claro que eu me interessaria que o marxismo fosse a verdade, né? Mas gostaria, mas não é assim. Né? A realidade é plural, é diversa. Né? Nós precisamos de cooperação com outro tipo de ciência, com outro tipo de conhecimento, para conhecer um dado objeto, uma dada faceta da realidade. Professor, o senhor está falando aí de socialismo científico, de paradigmas científicos que não são absolutos. Dentro disso eu te pergunto, marxismo é uma ciência? Né? Eu diria assim, né? Marxismo, ele se aproxima da ciência. Há propriedades, atributos, determinações, né, na ciência que tem também no marxismo. A ciência é rigorosa, o marxismo é rigoroso. A ciência, ela é, né, o Jean Descartes vai defender aquilo que é próprio da matemática, que é a clareza, que é a distinção. A ciência é clara, ela é distinta. Pode estar errado, mas ela é. Né? Enquanto conhecimento, assim também é o marxismo. A ciência é rigorosa, o marxismo também é rigoroso. A ciência tem uma aproximação à objetividade, o marxismo também tem. Agora, nós não podemos dizer que o marxismo é ciência. Né? Porque senão a ciência também seria marxista. Não é? Por quê? Porque a ciência, vejamos o próprio ponto, a ciência, ela fragmenta o objeto. Não é? Ela perde de vista outras mediações que são constitutivas também desse fragmento. E ao perder as mediações, certo? Ela não dá conta do objeto. O marxismo toma um objeto, você pode analisar um objeto fragmentado, mas um pesquisador marxista vai levar em consideração as mediações constitutivas desse fragmento, né? Desse objeto limitado. Certo? Esse é um problema, às vezes, né, das pesquisas da história, das pesquisas da sociologia, das pesquisas da educação, que é fragmentar a pesquisa e perder de vista as mediações constitutivas desse fragmento. Logo, essas pesquisas elas acabam não apreendendo, não desdobrando esse objeto. Né? Então, o marxismo vai levar em consideração a totalidade na qual esse objeto está inserido, as mediações constitutivas desse objeto. Vai levar em consideração, né, essas mediações para que esse objeto possa ser desdobrado, possa ser apreendido, compreendido, transformado. O marxismo é uma teoria também crítica. A ciência ela vai ficar no campo, né, muito descritivo. Né?
Ou seja, ela não tem uma perspectiva necessariamente crítica, necessariamente transformadora. Então, vejamos, né? Há um problema aqui. Não diz que Marx é ciência, né? Ou que o socialismo é científico, como se a gente estivesse falando de grande coisa. Né? Se você falar isso para um cientista sério, né, ele vai ficar rindo de você, ele vai achar que você é um indivíduo do século XVI. O que está acontecendo com você, meu querido? Você no século XXI falando isso, é inacreditável. Isso, né? Você está falando. Isso não existe ciência, a ciência séria. Estou falando cientificamente, mas quem está falando sério, quem está falando de forma segura, isso não existe. Ciência é disputável. Né? Tem mediação, né, do interesse do cientista, tem a subjetividade do cientista, tem paradigmas, né, na ciência que conduz a própria pesquisa, tá certo? Que mapeia a experiência. Tá certo? Enfim. Então, para Marx, uma ciência encontra-se, né, conduzida pelos interesses do capital, comprometendo a própria ciência, comprometendo o próprio conhecimento científico, certo? É necessária emancipar a ciência. Vamos dizer assim, né? A ciência ela é um patrimônio da humanidade. Né? Professor, faz sentido, nesse contexto, falar de uma ciência burguesa ou de uma ciência proletária? Não tem um dois proletário, um dois, né, burguês. Existe um dois burguês. Uma soma burguesa, uma soma proletária. Chegar meu aluno, meu querido, você está fazendo uma soma proletária ou é burguesa? Não existe uma lei, né? Da gravidade. Como é que está a sua gravidade, meu querido? Você está na gravidade, né? Burguesa ou na gravidade proletária? Não existe espaço proletário, não existe espaço, né, e tempo burguês. Isso não existe, meu querido. A ciência ela é um conhecimento acumulado, um patrimônio da humanidade, né, e que a humanidade tem que ter acesso, porque ela não pode ser uma mercadoria. Ela não pode estar sob a lógica do capital. Né? É necessário emancipar, né, a ciência, como tem emancipar a educação. Né? Porque para o capital, para a Organização Mundial do Comércio, por exemplo, né, a ciência é mercadoria, a educação é mercadoria. A educação não pode ser pública, a educação superior não pode ser pública, tem que ser paga. Né? Tá certo? Né? E o que interessar é o capital. Né? Tá certo? Veja, assim como a ciência tem que ser emancipada, vejamos a ciência, né? Enquanto força que vai desenvolver as forças produtivas e trazer, né, possibilidades de produção de mais riqueza, de mais mercadorias, mas vai o quê? Vai explorar os recursos naturais, né? Vai trazer contradição, ou seja, vai colocar em risco a própria natureza. Professor, dentro desse contexto de exploração dos recursos naturais, o que Marx pensa da natureza ou como Karl Marx pensa a natureza? Primeiro, a natureza para Marx, a natureza ela é a esfera da exterioridade, né? Ou seja, algo que existe fora do homem, né? Fora do espírito. Segundo, ela é a condição da existência, né? Tanto da existência dos seres orgânicos, né? No campo da natureza, assim, né? No campo do mundo orgânico vegetal, como no mundo orgânico animal, como também no mundo humano. Não há vida sem a natureza. Né? Ela é a base da existência. Né? Portanto, a degradação da natureza significa, né, a possibilidade da destruição da própria natureza e da destruição, né, da humanidade. Terceiro, a ciência, ou a natureza, ela é autônoma. Isso vem do Feuerbach. Né? Assim, a natureza ela é autônoma. O que significa isso? Significa uma crítica ao cientificismo moderno, uma crítica ao antropocentrismo moderno, uma crítica ao racionalismo, ao empirismo, que colocou a ciência não como, a natureza não como autônoma, né? Ela como produto da ciência, como produto do espírito, como outro do espírito na exterioridade, ou como produto de Deus. A natureza não é produto nem do espírito, nem como produto de Deus, né? Ela não é produto da criação, ela é produto dela mesma, ela é uma autodeterminação dela mesma. Né? Ela se gesta por ela mesma.
perspectiva é se colocar na perspectiva de um antropocentrismo, onde o que vale é o homem, né? O homem como ser superior e a natureza para servir ao homem. Daí uma relação instrumental do homem moderno, e às vezes do homem contemporâneo, poderia-se dizer também, né? Continua isso, né? Do homem sobrepor na natureza, fazendo da natureza apenas um objeto útil para satisfazer, né, os seus desejos, as suas necessidades, né? Ou seja, como se a natureza também não fosse um outro enquanto outro, né? Ou a natureza como criação, na verdade, é o homem fantasiado de Deus, né? Que a criação é o homem, né? Fantasiado de Deus, criou um Deus para ele, para sobrepor a natureza e colocar a natureza, né, a seu serviço, né? Ou seja, a teoria da criação, na verdade, é o homem querendo burlar a natureza, querendo negar, né, as leis da própria natureza, a autonomia da natureza. Se eu admito a natureza, vou ter que admitir, né, que o homem não veio de Deus, veio da natureza. Se eu admito a natureza, vou ter que admitir a mortalidade. Então, eu vou negar a imortalidade. Se existe natureza, existe espaço e tempo, né? E as coisas acontecem no espaço e tempo, não existe outro mundo, né? Um mundo, vamos dizer assim, celestial, né? Um mundo sobre esse mundo, não, existe esse mundo material, né? E as coisas as coisas que existem, elas são, né, perenes, perenes, mortais, né? Elas morrem como condição para que outras vidas venham, certo? Então, o mundo não é é uma invenção do homem para o homem através de Deus, como se fosse uma idealização da sua subjetividade, tomando como uma subjetividade absoluta, que não aceita a natureza, que não aceita limites, né? Daí, se eu tenho um Deus, e o Deus é a subjetividade elevada absoluta, eu posso me sobrepor, né, à natureza. Eu posso negar as leis da própria natureza. Terceiro ou quarto, né? Falei, a natureza ela não é objeto, só objeto, né? A natureza também é sujeito. Significa que ela tem direitos. Ela é sujeito no sentido que ela se determina por ela mesma. Ela é uma autodeterminação dela, que não precisa do homem nem de Deus para ser o que ela é. Né? Quarto, a natureza, né? Como ela é a condição da vida, sabe? Ela tem que ser cuidada, né? Ela tem que ser ampliada, né? Ela tem que ser, as suas condições têm que ser renovadas pela ciência, pelo conhecimento, né? Portanto, a natureza também se esgota, ela também tem limites, então ela precisa também de cuidado, né? Ela precisa também de cooperação humana, né? Então, o papel da educação, o papel da ciência é cooperar com a natureza, né? É ter uma relação de respeito, de cooperação, de reconhecimento à natureza, porque o homem não pode ser, a humanidade não pode ser sem a natureza. E na sociedade do capital, né? Não só o homem encontra-se em risco, não só a humanidade, como também a natureza, né? O capital não pode ser sem explorar os recursos da natureza, que são recursos finitos, né? Então, pensar uma sociedade humana para Marx, pensar uma sociedade para além do capital, requer a emancipação tanto do homem quanto da natureza. Professor, como pensar na questão da alienação nesse contexto? Ou seja, o homem que não sente parte da natureza, que não se sente como natureza, né? Ou seja, para Marx, como é possível superar essas contradições, esses paradoxos? Sobre alienação, capital, natureza, são questões muito amplas, né? E não que eu esteja aqui fugindo, né, do debate, da discussão, inclusive, né, eu falei muito pouco, né, sobre natureza, muito pouco sobre fake news, né, que são categorias amplas, né, do marxismo, no próprio pensamento do Marx. Eu penso que a alienação é um tema que a gente teria que discutir com calma, né? Tá certo? O que é alienação em Marx e no marxismo? Eu defendo que não há negação da alienação no pensamento de Marx, certo? Há a negação do estranhamento. Há uma distinção entre alienação e estranhamento. A alienação, para Marx, na minha opinião, ela é um momento necessário da exteriorização, da objetivação. Ou seja, a objetivação, a exteriorização, traz necessariamente a alienação.
mas não dada a forma particular da externação, da objetivação, pode trazer ou não o estranhamento. O estranhamento é quando no processo de externação, o indivíduo não se reconhece, né? O indivíduo não se afirma. É um processo que nega o indivíduo, tá? E que traz resultados que são estranhos ao processo de externação. Isso é o estranhamento. Então, para Marx, não se trata de negar o momento da alienação, que é o momento necessário da externação, e não há externação, objetivação sem alienação, mas tirar no momento da externação o momento do estranhamento, ou no processo da externação que traz alienação, né, negar o estranhamento, certo? O estranhamento pode ser negado, sem comprometer a externação e a alienação, certo? Agora, o capital, né? O capital é a sociedade do capital, como falei aqui, né? É uma sociedade que visa a produção de capital, à custa do trabalho, vamos dizer assim, estranhado, né? Do trabalho que nós conhecemos como trabalho alienado. O que é estranhado? Porque o trabalho vai produzir, né, objetos que não vão pertencer àqueles que trabalharam, né? Ou seja, o capital vai pressupor o estranhamento. Ele não pode, né, ser sem o estranhamento presente, por exemplo, aqui no trabalho, em outras formas de externação humana, né? Ou seja, o trabalho produz algo, produz coisas, né? Produz objetos, produz cultura, mas aquele que trabalha, ou aqueles que trabalham, não se apropriam do resultado do seu trabalho. O resultado do seu trabalho aparece como algo estranho àqueles que produziram, né? Como se aquilo que é criado no capital fosse produto do próprio capital, fosse produto do engenheiro, né? Do engenheiro, fosse produto, vamos dizer assim, né? Do planejamento empresarial, né? E não produto do trabalho humano. Ou seja, por trás das coisas está o trabalho. Mas na sociedade do capital, como o estranhamento, aquilo que é produzido é visto como estranho ao próprio trabalho, ou não é apropriado pelo próprio trabalho. E no processo da externação que produz algo estranho, esse próprio processo também é um processo de estranhamento, que a gente chama de alienação, né? Ora, o capitalismo, ele não pode ser sem o estranhamento, vamos dizer assim, né? E o trabalho que é fundamental para a reprodução do capital tem uma relação, vamos dizer assim, estranha com a natureza, né? Não uma relação de cooperação, não uma relação de ampliação da natureza, mas uma relação de utilização, né? Uma realização de instrumentalização da natureza, de dominação da natureza. O capital não pode ser sem dominar o homem e sem dominar a natureza, né? Ou seja, não há espaço para a preservação da natureza, para a manutenção e a ampliação da natureza. Porque o capital precisa revolucionar suas forças produtivas. E ao revolucionar suas forças produtivas, está consumindo os recursos naturais que são finitos, que são limitados, né? Certo? Ou seja, o capital aliena o homem, né? Deixa o homem assim, externo à própria natureza, indiferente à natureza, estranho à natureza, né? Então, eu sei que tuas questões são outras, talvez mais profundas, né? E eu também colocaria à disposição um outro momento para discutir especificamente natureza e ecologia, né? No marxismo. Me coloco à disposição, se houver espaço, possibilidade, né? De dar uma live, uma palestra específica, né? Sobre natureza, sobre ecologia no Marx e no marxismo. Veja. Professor, eu agradeço e vou querer sim, vamos sim combinar uma live aqui em nosso canal para a gente falar desse assunto, da questão da natureza, da ecologia em Marx, né? Portanto, para você que nos acompanha, se você ainda não é inscrito em nosso canal, mais uma razão para você se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações, porque ainda não sabemos
quando essa live vai ocorrer, mas a qualquer momento ela pode ocorrer. Por isso a vantagem de você, que é inscrito em nosso canal, ativar o sininho de notificações. E se você não é inscrito, se inscrever e assinar o sininho de notificações para ser informado da data e horário dessa live. Mas, professor, ainda assim, eu gostaria que o senhor comentasse de forma breve aí sobre a ideia de ecomarxismo ou de ecossocialismo. Veja, é interessante que o ecomarxismo, né, ou o chamado ecomarxismo, o ecossocialismo, né, não todos, mas alguns vão dizer que o pensamento de Marx é um pensamento próximo ao produtivismo, ao economicismo, que também é responsável pela degradação ambiental, porque o marxismo tem a ciência apenas, ou a natureza apenas como objeto, né, de extração, vamos dizer assim, de valor para a produção de riqueza, né? E aí o ecossocialismo, chamado alguns, né, que defendem o ecossocialismo, o ecomarxismo, mas ele está renovando o marxismo, colaborando com o marxismo, colocando uma preocupação com a natureza, um desconhecimento do pensamento do próprio Marx, né? Porque o Marx vai justamente denunciar a economia burguesa, vai denunciar a produção burguesa, a economia burguesa, que instrumentaliza a natureza, né? Que coloca a natureza como uma instância estranha ao homem, né? Uma instância só para ser explorada, para ser utilizada, né? Para satisfazer interesses privados ou interesses, né, do homem em detrimento da própria natureza, do próprio ser humano. Né? Vejamos que o ecossocialismo, em boa parte, né, pensa que está falando grande coisa. Né? Na verdade, isso também já está em Marx. Né? A defesa da natureza, a necessidade de uma sociedade que emancipe não só o homem, mas também emancipe a natureza. Né? Professor Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui em nosso canal, por ter abrilhantado aqui esse espaço com contribuições riquíssimas sobre ciência, sobre Marx, sobre a natureza, enfim. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso canal. E para você que nos acompanhou, se gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, o seu comentário e compartilhe com mais pessoas. Um abraço e nos veremos em um próximo vídeo.